salona, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Quero enveredar por essa passagem, sendo instigado pelo que tivemos na última quarta-feira, na nossa reunião de oração. Nós falamos um pouco sobre a vida de Neemias, na verdade, sobre o que aconteceu lá em Neemias. Hoje eu queria, junto com você, pensar sobre uma vida piedosa, ou como o tema que está aí, uma vida piedosa e pensar que isso é muito propício quando nós ponderamos ao longo de um ano que se inicia. Atitudes que são cruciais para que eu e você venhamos a ter êxito, ter sucesso, como muitas vezes nós escutamos, né? Sucesso na caminhada desse novo ano aí. E eu espero que isso aqui possa ajudar você para uma caminhada muito boa, né, ao longo desse ano. A Escritura diz, Paulo escrevendo a Timóteo, que fonte de lucro é a piedade. Fonte de grande lucro, em algumas traduções, de grande lucro, de muito lucro, é a piedade. E queira Deus que o Senhor possa, através de tudo que aqui haveremos de ver, fazer-nos mais piedosos. Que naquela conta, né, aquela avaliação final de ano, né, você chega lá em dezembro, vai fazer uma retrospectiva do seu ano, você pense assim, nossa, foi ó. Ou fica com aquela coisa meio que ruim, né, podia ser melhor. Espero que sempre, né, possa ser melhor para que a gente fique com uma santa, né, um santo incômodo quanto às questões que nós, infelizmente, não fizemos. A começar daquele plano de leitura anual, você recebeu? Você ganhou? Eu coloquei no grupo da igreja, mas percebo que há muitas pessoas que não são da igreja oficialmente, então vou tentar nos próximos cultos, vamos colocar ali para que nós possamos distribuir. É um plano de leitura anual, todos os dias, se você ler aquele trechinho, no fim do ano, você terá lido toda a Bíblia. Como provavelmente, eu espero que não, vou apostar nos relapsos aqui, mas como nós estamos no dia, hoje é 9, né? 9 de janeiro. Então você já perdeu 9 dias. Aí você tem tempo de sobra para correr atrás do prejuízo, né? Então, olha uma boa meta aí para 2022. Queridos, eu gostaria de iniciar orando, porque o texto que eu vou ler, na verdade, o que eu quero trabalhar são 8 capítulos, né? Às vezes você está aqui comigo, a gente trabalha versículos, dá 8 horas, a gente não acaba, né? Imagina 8 capítulos, mas só para lhe deixar tranquilo, a gente vai fazer uma espécie de peregrinação nesse livro precioso e extrair algumas coisas que reflitam numa vida piedosa. E é por isso que eu vou fazer recortes, até chegarmos no capítulo 8, que penso ali já é suficiente para que a gente extraia coisas suficientes para uma vida piedosa ao longo desse ano. Vamos orar então, roga ao Senhor para que o Senhor lhe dê a atenção necessária, a graça necessária, a fim de que saiamos daqui abençoados, edificados pela sua palavra. Deus de toda bondade e graça, louvado sejas para todos sempre. Mais uma vez nos achegamos a Ti, humildemente, entendendo as nossas limitações, a nossa dependência, a nossa incapacidade para coisas tão grandiosas como uma vida de piedade, uma vida aos Teus pés. Rogo para que o Senhor possa nos auxiliar nessa noite, ajudando-me a expor de maneira fidedigna, clara a Tua palavra, e ao mesmo tempo que Teu povo que se encontra aqui nessa noite esteja atento, assimilando de maneira muito boa aquilo que está sendo transmitido. Porque se essas duas coisas acontecerem, a terceira, o Teu Espírito Santo aplicar poderosamente a Tua palavra em nós, sairemos daqui muito, mas muito edificados nessa noite. Faz isso, porque tudo isso concorre para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguém já disse que o recebimento de notícias ruins pode ser uma grande oportunidade. Na verdade, alguém já falou assim, você talvez já repetiu essa frase. Alguém já disse assim, ó, toda crise é uma oportunidade. Eu já usei isso aqui na igreja faz tempo, acho que você nem lembra. Mas pronto, existe a palavra crise, na verdade, em chinês, você que entende de mandarim, está na boa aí? Ninguém se habilita? A palavra crise em chinês, ela junta ela é formada por duas letras que significa perigo
e oportunidade. E aí a gente foi facilitado pelo Google, né? Weiji é a palavra chinesa para isso. Tanto é que um famosíssimo homem, seu nome era John Kennedy, famosíssimo presidente dos Estados Unidos, disse que ele foi o 35º, se não me falha a memória, ali, 61 e 63, depois foi assassinado, como muitos já sabem. Ele nasceu no século passado e ele usa, né, não sei onde li, mas depois encontrei no próprio Google, não sei se está dando para você ler daí, mas ele usa essa metáfora, ou melhor, essa ilustração da palavra crise em chinês para extrair alguma coisa que ele desejava passar. E ele diz assim, escute, escrita em chinês, a palavra crise é composta de 2 caracteres. Um representa o perigo e o outro apresenta a oportunidade. Aí ele diz o que ele quer dizer. Em uma crise, esteja consciente do perigo, mas identifique a oportunidade. Aí surgem várias outras frases que provavelmente você já deve ter escutado, que diz assim, ó, transforme qualquer crise em oportunidade de crescimento. Outra, em vez de enxergar a crise, enxerga as oportunidades e estimule a criatividade. Outra, junto à crise existe sempre uma oportunidade de mudar, resta aproveitá-la ou não. E aí, um famosíssimo conservador do século passado inglês, seu nome era Winston Churchill, nasceu em 1874, foi o primeiro-ministro britânico que certa vez disse assim, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. E por que eu estou falando sobre isso? Sobre oportunidade, crise, dificuldade, você vislumbrar uma oportunidade? É porque esse é o fato aqui do livro de Neemias. Você, quando se depara com o livro de Neemias, você vai ver uma crise, uma situação muito complicada, delicada em que esse povo está aqui passando. E é assim que você vai perceber o início do livro de Neemias. Para tal, eu quero já dizer qual é o meu primeiro ponto, que a primeira coisa que nós veremos aqui é que uma vida piedosa é marcada por oração. Você é piedoso? Então a resposta é, sua vida é marcada, a pergunta é, sua vida é marcada por oração? Se for, você está no caminho da piedade, porque a oração é uma das manifestações de dependência. Eu sou tão fraco, eu sou tão incapaz, eu sou tão impotente que eu preciso orar, por isso oro, para que Ele me capacite, por isso oro, para que Ele me ajude, para que Ele me auxilie, para que Ele, sempre Ele. Então a piedade começa aí, nesse livro, mas veja as notícias ruins que aparecem, a grande oportunidade aqui para a vida do nosso grande Neemias. Eu estou no capítulo 1, verso 1, portanto me acompanhe lá, olha o que ele diz, a gente vai peregrinar um bocado aqui, vamos lá. Ele diz assim, ó, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão, olha a notícia ruim, em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, ele ficou arrasado com a notícia ruim que ele teve. Assim como eu e você muitas vezes ficamos arrasados com as notícias ruins que batem em nossa porta. 2022 já começou como me parece que é muito peculiar, né? Eu estava pensando, acho que ontem, sobre isso. Como em janeiro sempre tem alguma coisa assim que acontece, né? Uma tragédia, né? Brumadinho foi uma delas, agora essa daí lá de Minas Gerais. Mas saber que os muros estão destruídos, para você e para mim, talvez não represente muita coisa para nós, né? Contudo, na verdade, os muros da cidade, ou os muros de uma cidade, eram mais importantes para a defesa do que os próprios exércitos que uma cidade poderia ter, que uma nação poderia ter. Sem os muros, a cidade ficava vulnerável a quaisquer saqueadores que passassem por ali naquela cidade. A cidade não poderia controlar os seus próprios negócios, e por isso que você tem um provérbio que é muito conhecido, você talvez já tenha lido sobre ele ou falado sobre ele. Olha o que diz Provérbio 25, 28. Como cidade derribada
que não tem muros, olha lá, assim é o homem que não tem domínio próprio. Qual é a comparação aqui? É que é um homem destruído por qualquer tentação ou influência interior, um homem que não tem muros. E é exatamente essa realidade de uma cidade que não tem muros, é facilmente destruída por qualquer coisa externa ou por qualquer coisa interna também que ali aconteça. Sabendo dessa realidade dos muros destruídos, Neemias é movido a orar. E aqui eu quero extrair a minha primeira lição com você, e a primeira lição é dizer: quantas notícias recebemos que demandam oração? Quantas notícias você recebe que demandam oração? Agora pensa num segundo aspecto: quantas notícias que demandam oração realmente você orou? Você chega assim, uma notícia ruim, a primeira coisa é, vamos, pelo amor de Deus, vamos ligar para fulano, ligar para ciclano. Tem coisa que a gente precisa agilizar e é um fato. Mas quantas passaram desapercebidas ou despercebidas que nós não voltamos para Deus em oração? Quantas demandam oração? Eu entendo que inúmeras, e percebemos isso ao longo da nossa própria trajetória, da nossa história. Esse foi o primeiro ato de Neemias. Ele chora, ele realmente fica muito triste, ele está arrasado, mas ele não esquece de orar. Ele ora. Esse é o primeiro ato de Neemias, é dirigir-se a Deus, que é soberano sobre todos os impérios que poderiam atacar a cidade de Jerusalém. Então ele ora para que Deus possa protegê-los. Nós temos um belo modelo de oração. E aí, se você esteve assim meio em dúvida, como é que eu faço? Como é que eu oro? Como é que é o caminho? Deixa eu apresentar a você um modelo muito interessante de oração. Então salte comigo agora para o versículo de número 5. Capítulo 1, verso 5. Olha um modelo de oração bem bacana aqui. Ele começa com louvor. Às vezes a gente já começa direto, né? Senhor, me dá, vem cá, me ajuda. Mas olha, ele começa louvando a Deus. Olha o que ele diz. Verso 5, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa a louvar: tu és Deus grande, tu és Deus temível, tu és Deus misericórdia. Ele está elencando alguns atributos de Deus aqui. Agora passe para o verso 6, porque no verso 6 ele começa a fazer a confissão dele, tá? Ele reconhece algumas coisas que a gente também esquece de reconhecer. Então vai pegando o modelo aí. Verso 6, olha o que ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Chegou a hora de lavar roupa suja, né? Neemias disse: Senhor, a gente tem feito bobagem. Ah, Senhor, como eu tenho pecado. Eu não, nós temos pecado. Por isso que aquele primeiro passo de culto que a gente faz é exatamente isso aqui: Senhor, queremos confessar os nossos erros, os nossos pecados, tudo aquilo que não casa, não se harmoniza com os que o Senhor estabeleceu para que nós vivêssemos aqui nessa terra. Então ele faz confissão, ele começa a olhar para si. Veja, louvor, confissão, e aí você segue no texto. Olha o que diz, verso 8 e 9, porque ele passa pelas promessas das Escrituras, e é nisso que faz todo sentido você conhecer as Escrituras, porque as nossas orações são baseadas nas promessas de Deus. Veja, eu estou no verso 8, olha o que ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, né? Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Verso 9, mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes. Veja, ele está lembrando as promessas de Deus. Não é que Deus tenha dado, né,
tinha batido com a cabeça assim, deu uma amnésia repentina em Deus. Não, não é nada disso. É que ele está, de fato, orando, baseando em algo que Deus prometeu. E como Deus é fiel à sua palavra, ele tem a convicção de que, orando baseado naquilo, Deus haveria de lhe abençoar. Só que em seguida ele vai para uma outra parte da oração, que ele honra a Deus. Se não, veja, eu estou na parte B do verso 9. Ele diz assim, ó: então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes, com teu grande poder e com tua mão poderosa. Você já teve essa sensação? Isso aqui é bacana. Qual é a sensação? É de ter pecado contra o Senhor e dizer, Senhor, olha, na verdade, o que eu mereço é que o Senhor realmente me puna, que o Senhor realmente me discipline. Mas de repente você vê Deus guardando-nos de novo e dando N oportunidades da vida. Assim, Senhor, que coisa linda que o Senhor... é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui nessa parte, ó. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, tu ainda continuas guardando, tua mão continua sendo poderosa, o Senhor continua guardando o teu povo. Muito obrigado por cada uma dessas intervenções na nossa trajetória, apesar de nós. Aí ele chega no pedido. Veja o rodeio, né? Tem pessoas que vai rodeando, né? Vai rodeando e quase isso que ele faz aqui. É como se ele dissesse para nós: existe muita coisa importante a ser dita antes de um pedido que eu faço a ti, Senhor. Eu preciso reconhecer as minhas falhas, eu preciso reconhecer a tua honra, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso reconhecer quem és. Aí chega o pedido. Qual é o pedido? Está no verso 11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Percebeu o belo modelo de oração? Louvor, confissão, promessas, honra a Deus, pedido. E eu acho que é por aí que a gente deve caminhar. A fim de não nos sentirmos solitários, irmãos, Deus nos concedeu a oração para bons e maus momentos, tanto para dizer muito obrigado, para dizer por quê. Por quê, Senhor? Qual a finalidade disso que o Senhor está permitindo na minha vida? Isto tudo por uma razão, porque Deus é pessoal, que Deus se relaciona pessoalmente. O absurdo, no bom sentido da questão, é que quando você vê tanta gente espalhada por esse mundo, tantas pessoas em Campina Grande, no Brasil, e em Pequim, lá na China, lá no Japão, em Tóquio, em lugares longínquos que você possa imaginar, com cada um deles Deus sabe o nome, mesmo sendo letras embaralhadas, como você viu ali, como é o mandarim, essas letras orientais. Deus sabe não só quem você é, Deus conhece-nos pelo próprio nome. Deus se relaciona pessoalmente conosco, Ele se relaciona de maneira pessoal. Isso é um privilégio que nós temos da pessoa bendita de Jesus Cristo. Qual é a sua primeira resposta aos desafios que você enfrenta na vida? Seja as más e as boas notícias também. Eu espero que você responda exatamente com oração. Nas más notícias, para que Deus intervenha, e nas boas, para que você expresse gratidão pelo que Ele tem lhe concedido. Então, qual é a primeira marca de uma vida piedosa? Ela é marcada por oração. Ela é marcada por oração. Nunca esqueça isso. Então, você só perdeu 9 dias se você não orou muito nesses 9 dias. Segue daqui em diante, orando nas más e nas boas notícias. Nas más, por intervenção. Nas boas, por gratidão por tudo aquilo que Ele tem concedido. Mas vamos avançar, porque o texto vai dizendo mais. Esse é um livro de ação, e você vai perceber o que nos leva à segunda característica de uma vida piedosa, ou de um crente, de um cristão piedoso. Primeira, é uma vida marcada por oração. Segunda, é uma vida marcada por, aqui ó, ação. Uma vida marcada por ação. Então, eu quero dizer para você, o piedoso age. Verso número 1, agora capítulo número 2, salta para lá comigo. Capítulo 2, verso número 1, olha o que diz:
No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Verso 2, o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Isso aqui era quase que como é que a gente chama hoje? Depressão, angústia, melancolia. Aqui, tristeza do coração era uma expressão que reflete esse tipo de tristeza. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Verso 4, disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, veja, oração e ação. Orei e disse, pegou aí? Oração e ação estão juntas, percebeu? Mas continua: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Verso 6, então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Veja, o semblante do homem de Neemias estava triste, demonstrava a sua preocupação com o seu povo e com a sua cidade, mas o texto nos mostra que ele ora e que ele age. Este é um dos problemas que nós encontramos atualmente. As pessoas muitas vezes oram, mas pouco agem. Tem até uma coisa que eu achei engraçada, tempos atrás eu fiz até um print, não sei se vai dar para você ver daí, não sei. Mas o Augusto Nicodemos postou no Instagram dele que dizia assim, ó: estou orando por você, jovem, que escolheu esperar, mas não escolheu se arrumar, cortar o cabelo, tomar um banho e andar bonitinho ou bonitinha. A fé sem obras é morta. Quase isso aqui, irmãos. A gente gosta muito, ou melhor, seria muito bom se a gente gostasse muito de orar. Mas muitas vezes nós oramos, mas não agimos. Ele fala dos seus problemas ao rei. Eu estou no verso 7 do capítulo 2, tá? Vamos lá? Verso 7, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha que coisa fantástica isso aqui. A boa mão de Deus era com ele, Karine. Mas ele precisou falar com o rei, ele precisou agir, ele precisou, Raquel, fazer algo, a ação, é o que ele está deixando muito claro aqui. Então ele sai com cartas do rei, com permissão para agir, né? As cartas era aqui essa autorização para que ele pudesse fazer o que ele ia fazer. E quando ele chega em Jerusalém, observe o que ele faz. Estou no verso 12, salta para lá. Então à noite me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Ou seja, ele vai verificar os fatos, se de fato era como ele tinha recebido a informação. E ele não demora a iniciar o trabalho, ele aceita o desafio de cuidar de Jerusalém. E se você já conheceu o livro, você saberá que no capítulo número 3, ele lidera aquele povo à reconstrução do muro. E ele faz isso com habilidade, ele divide o trabalho entre vários grupos de pessoas e responsabiliza muitos deles em trechos que ficavam próximos à sua casa. Talvez você pode abrir, mas eu coloquei aí, não sei se dá para você ver, se não, vá para o capítulo 3, verso 23, olha o que ele diz: depois repararam Benjamim e Assub defronte da sua casa, depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Verso 28, para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. Aqui é moleza, né? Na frente de casa todo mundo vai, pode ver o tempo todo, na frente de casa, na porta de casa, em casa, em casa, em casa. Mas uma coisa interessante, aqui é o nosso nosso terceiro ponto. A gente já aprendeu duas coisas, pelo menos até agora. Primeiro, que uma vida piedosa é marcada por... Muito bom.
pode melhorar, né? Segundo, uma vida piedosa é marcada por... Eita, agora ficou melhor. Agora a terceira coisa é que uma vida piedosa é marcada por dependência. Eu escrevi errado aí, dependência. Uma vida piedosa é dependente. Eu acho que talvez foi isso que eu pensei na hora que escrevi. Uma vida piedosa é dependente. Ou seja, ela entende que precisamos uns dos outros. Não brinque, não se arrisque em 2022 a fazer carreira solo. Saiba que você precisa de pessoas. Nós precisamos de gente. A vida cristã piedosa nunca foi carreira solo, não é clausura, não é mosteiro, mas uma constante troca, ajuda mútua. É exatamente isso. É importante que eu me envolva ajudando no que alguém precisa, assim como alguém me ajude naquilo que eu preciso. Usando os dons que Deus me deu, seja em que área for, eu serei um instrumento de Deus na vida de pessoas, assim como pessoas serão um instrumento na minha vida, como instrumento de Deus. Eu aprendi muito isso ao longo desse ano que se passou. Eu quero muito entender essa grande verdade ao longo também do ano que chegou. É interessante que perto do capítulo número 6, o muro ele é concluído. Porém, Neemias continua a ser um homem de ação durante o livro todo. Essa é a segunda lição que eu queria que você também aprendesse. Como tem sido sua vida de ação? Eu não sei você, mas tem muitas pessoas que até assim almejam alguma coisa na vida, mas nem sempre trabalham para que aquela coisa seja alcançada. Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta, lembra? Uma das maneiras é nossa fé ser operosa é ser obediente ao nosso Deus. Então, uma outra lição que eu queria que você aprendesse junto comigo é que é através da ação que nós vencemos na vida. Tem gente que quer ser juiz federal, mas dorme até 10, 12, 1. Se madrugasse estudando ainda vai, né? Mas não é muito o que acontece. Muitas vezes as pessoas querem crescer muito, mas pouco agem para alcançar os objetivos. Deixa eu dar um recado para você, eu não sei nem se é você, tá? Mas se for, hashtag fica a dica, né? Provérbios 6, 6, 9 e 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Verso 9 diz, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Verso 11, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. E muita gente que está vivendo em situações delicadas porque é preguiçoso. Vai ter com a formiga, assim diz Salomão. Você não vê formiga parada, né? Você não vê formiga assim, né? De perna para cima, né? Perna cruzada, né? Não? Você não vê formiga assim. O tempo todo ela está para lá e para cá, para lá e para cá. Vamos agir, trabalhar, estudar e lutar pela vida. Nosso futuro é preparado no presente, é preparado hoje. E uma das formas que nós alcançamos êxito é usando os meios que nós vemos aí lícitos estabelecidos. Um deles é estudar, se dedicar. Perca algumas horas hoje para que você ganhe muitas no futuro. Certa vez lendo, não sei se você já leu, se não, bota aí como um livro para você ler nesse ano 2022, As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Era muito comum no passado você ter resoluções, né? A gente ainda faz hoje, mas era muito comum. E esse homem chamado Jonathan Edwards, ele escreveu uma série de resoluções. Ele começava, resolvi, aí parará, parará, parará. E aí ele diz, resolvi uma série de coisas, e eles levavam muito a sério as resoluções. Ele levava muito a sério. Uma delas é essa daqui, ó, do Jonathan Edwards. Ele diz assim, ó, resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Talvez esse seja uma das melhores dicas para esse ano. Quando eu me atentei para isso, foi sabe quando? Pelo menos no meu telefone tem uma coisinha que chega toda segunda, Micheline, lá. Sabe o que é? Uma mensagem, um relatório semanal do uso que eu tive da internet na semana. Quando eu tive o primeiro, quase que eu caí.
eu vi quanto tempo eu perdia. Claro, nós usamos muito hoje a internet, inclusive redes sociais, para algumas coisas de trabalho também. Mas eu vi que eu me conheço bem e estava vendo quanto tempo eu estava perdendo nessas ferramentas. Que tal você pensar em, quem sabe, sei lá, se o seu relatório está dando 5 horas diárias, 4, que tal pegar 1, 2 dessas e aplicar em coisas realmente que ajudarão você em muitas áreas da vida? Por exemplo, ler a Escritura, ler bons livros, estar em boa companhia, assistir coisas realmente que possam ser instrutivas e edificantes. Talvez, sem dúvida alguma, será uma grande guinada no ano de 2022. Já aprendemos 3 coisas. A primeira é que a vida piedosa é marcada por oração. A segunda e a terceira é ótimo. Vamos para a quarta? É que uma vida piedosa é marcada por altruísmo. Uma vida piedosa é altruísta, e altruísmo é você se importar com o próximo. Veja, os muros destruídos não eram o único problema, não são o único problema que Neemias encontra quando ele retorna para a cidade de Jerusalém. É verdade que era pedra sobre pedra, a cidade estava aos cacos, havia muitos cidadãos também fracos na comunidade, que eram explorados por aqueles cidadãos mais ricos, que acabavam tirando vantagem econômica do pobre. E assim como dizia aquela canção antiga, não sei se é do tempo, né? E o pobre cada vez ficar mais pobre. Era o que estava acontecendo aqui. O pobre estava ficando mais pobre exatamente pelo fato dos ricos explorarem esses mais pobres aqui. Aí sabe o que Neemias faz? Eu estou no capítulo 5, verso 1. Salta para lá comigo. Olha lá. Esse rapaz está se preocupando com um pobre. Verso 1, capítulo 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Verso 2, porque havia os que diziam: somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Mais uma vez, o que é que Neemias faz? Neemias aqui age, e dessa vez é para acabar com uma coisinha chamada usura, que é essa questão de aproveitar-se da pessoa mais fraca. Então ele exorta os cidadãos mais ricos a temerem ao Senhor e a pararem de extorquir o dinheiro do mais pobre. Está vendo? Escute isso, que é uma das coisas mais lindas que a fé reformada traz como contribuição. É que nós podemos sim honrar a Deus nas profissões que nós temos. Veja, aqui você tem um Neemias que era uma autoridade e que conversa com os ricos para que eles não possam extorquir mais aqueles pobres. E nessa atitude Neemias está honrando a Deus. E outra coisa, essas pessoas também, elas poderiam estar honrando a Deus como? Não extorquindo elas, os pobres, os carentes, elas tratando elas com dignidade, com respeito e com devido pagamento delas. Essa é uma das formas de nós honrarmos ao Senhor, não sendo pastor só, ou missionário, como às vezes a gente acredita que só são essas áreas que essas pessoas podem honrar a Deus. Você pode honrar a Deus como médico, você pode honrar a Deus como advogado, você pode honrar a Deus como enfermeiro, como padeiro, como o que for, fazendo o que? De maneira íntegra o que você faz, trazendo benefício com a habilidade e o dom que Deus lhe deu na profissão que você está exercendo. Seja onde for, exerça com integridade, com verdade, de maneira justa, honesta, correta, e é assim que você honra a Deus naquilo que faz. E aí, verso número 11, salto para lá, porque Neemias fala com esses homens: não venham a extorquir mais esses pobres. E aí ele diz, verso 11: restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes dele. Veja, Neemias está vendo a injustiça e luta
luta contra a injustiça. Verso 12, então responderam, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Olha o que é ser um grande instrumento de Deus. Veja, ele nem não leu a Bíblia aqui, ele está agindo de maneira justa. Essa é uma das formas de nós honrarmos o nosso Deus. Ele abre mão de alguns privilégios de que podia usufruir como governador, com a finalidade de alimentar o povo. Pule para o verso 14, olha o que ele diz, estou no capítulo 5 ainda. Ele simplesmente mostra que um homem piedoso está disposto a se sacrificar pelo bem do próximo. Se não, veja, verso 14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz. Por causa de quê? Do temor de Deus. Eu não faço, não é porque eu tenho medo de ser preso, não é porque a Polícia Federal vai bater na minha porta. Acima de tudo, por temor a Deus. Por que você não age desonestamente no seu trabalho? Por que você não deve agir de maneira injusta na profissão que você exerce? Por uma razão acima de todas, por temor a Deus. É por isso que a nossa oração pelos aniversariantes foi que eles temam a Deus até o último suspiro de suas vidas. Por quê? Porque é o temor a Deus que não nos faz enveredar por caminhos tortuosos, errados, injustos, pecaminosos. Por isso que a gente age de maneira correta, justa, verdadeira, de boa fama, de maneira íntegra, porque há algo aqui, e aqui, chamado temor ao Senhor antes de fazer alguma coisa ilícita. Aqui, aproveitando o ensejo, já que a gente está no ambiente de igreja, isso nos faz lembrar os falsos profetas e aquilo que a gente chama da teologia da prosperidade. Certa vez o Paul Washer, quando estava aqui em Campina, pregando, ele disse assim: árvores não comem seus próprios frutos, elas dão seus frutos para os outros. E é exatamente muitas vezes isso que acontece com essas pessoas. Eles querem comer o fruto da árvore de todo mundo, mas a árvore deles não dão frutos. Em suma, Neemias se importa com o próximo. Diante do que vemos em Neemias, vale a pena a pergunta, e a pergunta é essa, como quarta lição para a gente: seu coração se volta para os que estão em necessidade? Ou seja, você se interessa quando sabe que pessoas estão padecendo necessidades? Pelo menos seja honesto consigo mesmo ao responder essa pergunta. Você acha que seu coração, ele é frio quanto a essas questões? É isso que Neemias está nos ensinando. É que a gente não pode ser frio à injustiça. A gente não pode ser frio à desonestidade. A gente não pode ser frio às coisas erradas. Nós temos que ter o coração quente para agir e intervir quando nós vemos que essas coisas ocorrem. Por quê? Acima de tudo, por temor ao Senhor. Aprendemos já 4 coisas. A primeira não vou nem perguntar, você já sabe, não já? Oração. Segunda, ação. Terceira, dependência. Quarta, altruísmo. Quinto e último lugar, uma vida piedosa, ela é aquela que direciona o povo para a palavra de Deus. Sabe o que é mais fantástico de uma pessoa piedosa? É que ela conduz as pessoas para aquele local de segurança e refrigério. E é por isso que você vê no capítulo 8, aí a gente dá o salto. Do capítulo 5 para o capítulo 8, vai para lá. Nós vemos isso especificamente no capítulo número 8, em que Esdras, que é o sacerdote, ele lê a lei de Deus. E aí, isso está no capítulo 8, verso 1. Olha o que diz lá. Vamos lá. Capítulo de número 8, versículo número 1. Olha o que diz. Em chegando o 7º mês,
E estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Verso 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva. Desde a alva desde o raiar da manhã, do nascer do sol. Veja que quando eu passo 1 hora pregando é moleza, viu? Se fosse desse tempo aqui, estava bronca para você, ó. Até ao meio-dia, veja. Primeiro nascer, o primeiro raio de sol aqui, né? 5 um pouquinho por aí, né? 4 e pouco. Até o meio-dia perante homens e mulheres e os que podiam entender. Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Isso aqui é fundamental, irmãos. O que a gente faz semana após semana é isso aqui. Lê a lei do Senhor, depois a gente vai ver como é que isso ocorria, mas a resposta sua que está aí sentado é exatamente essa daqui, ó. E todo o povo, estou no final do verso 3, tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseías, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Verso 7, e Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseías, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente. Agora escute, porque é exatamente isso que é o nosso trabalho aqui, ó. Dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Se você não entender aquilo que a gente lê aqui, ó, não está sendo útil para você. Veja, sermão expositivo, ó, é muito antigo. Lê, explica, entenda. Se isso acontecer, a gente sai daqui grandemente edificado. Pule para o verso 10, porque Neemias convida a se alegrarem no Senhor. Veja, verso 10, diz assim: disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eles não tinham sido totalmente destruídos. Você lembra? A cidade estava pedra sobre pedra, a cidade estava destruída, mas eles não tinham sido totalmente destruídos. Deus os preservou, e isto deveria ser motivo para alegria. Eles entenderam isso. Observe, eu estou no verso 12 e aí a gente encerra. Ele diz assim: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Eu quero extrair isso como a quinta lição. E a quinta lição é: como você responde quando ouve a palavra do Senhor lida ou pregada? Essa coisinha de lição que a gente faz é: o que você faz pegando o ensino que você está recebendo e colocando na prática? Como é que você coloca isso que você agora acabou de escutar no dia a dia? Isso é o que a gente faz com lição. Lição é fazer com que você pegue o ensino e aplique no seu dia a dia. E aí eu quero que você reflita na lição que eu quero trazer para você. É como você responde quando ouve a palavra do Senhor sendo lida ou pregada. Porque veja, o povo aqui teve o coração aquecido e foi louvar a Deus, respondeu a Deus naquilo que eles tinham ouvido, naquilo que Deus tinha falado. Portanto, deixa eu encerrar dizendo que uma vida piedosa, ela é marcada por? Ela é dependente. Ela mostra que uma vida piedosa é dependente. Quarto lugar, ela é o quê?
E isso, ela se importa com o próximo. E em quinto e último lugar, uma vida piedosa é aquela que direciona para a palavra de Deus. Queridos, assim foram os grandes homens de Deus, e assim foi o próprio Deus. Aí sabe o que você faz muitas vezes quando a gente estuda um livro assim? Olha, que de maneira bem objetiva a gente cobriu 8 capítulos praticamente. Mas você diz assim, nossa, 2022 eu quero ser como Neemias. Aí você errou. Sabe por quê? Porque o que esses homens da Escritura faz é apontar para um outro perfeito. E é para ele que você deve olhar. Lembra quem é o perfeito? É Jesus. Jesus orava. Jesus agia. Jesus contou com pessoas. Lembra? Jesus foi alguém que contou com os discípulos para lhe ajudar na caminhada. Jesus se importou com o próximo. E Jesus direcionou o povo para Deus, dizendo, olhem para mim e vivam. Neemias aponta para Jesus, e é nele que você deve se espelhar, porque o que você encontra em Neemias aqui, você vai encontrar no Redentor, que é o exemplo magistral, maior de todos, para cada um de nós. Conta a história que um menino estava sentado junto a um portão que dava acesso à propriedade de seu pai. Quando Napoleão Bonaparte, aquele famoso político, líder político e militar lá do século XVIII, ele foi ali durante os últimos estágios da Revolução Francesa, conta que ele estava com seu exército correndo lá pelas estradas, e ele se aproximou com os seus homens e queriam cruzar aquela propriedade que tinha um garotinho lá na porteira. E aí ele se aproximou com seus homens, querendo cruzar aquela propriedade, porém aquele garotinho impedia, nada mais nada menos que um dos homens mais poderosos da época, de passar. E ele ficou zangado, o imperador simplesmente gritou com o menino e disse assim, menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abre esse portão. E aí o garotinho simplesmente muito educado, ele tirou o chapéu e perguntou, o senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Esse portão vai estar fechado, e aqui ninguém passa conforme o meu pai determinou. Disse que o imperador engoliu o choro, parou, virou-se para os seus generais e disse, isso aqui que você vai ler ali, dei-me 1000 homens como este, e conquistarei o mundo todo. E o que ele fez? Se foi por outro caminho. Famoso pregador metodista, seu nome era John Wesley, lá do século XVIII também, um inglês. Ele disse mais ou menos a mesma coisa, ele disse assim, dai-me 100 homens que nada temam, senão pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Uma vida piedosa é marcada por oração, por ação, dependência, é um altruísta e é aquele que direciona o povo para a palavra de Deus. Seja piedoso no ano de 2022 e Deus lhe usará grandemente nessa terra. Agora deixa eu voltar para a minha introdução, que a minha introdução fecha o meu sermão da noite. A gente falou sobre crise e oportunidade. Lembra como estava Jerusalém? Pedra sobre pedra. Neemias enxergou uma grande oportunidade. E eu quero encerrar com as palavras de Josemar Bessa, um famoso pregador hoje congregacional lá do Rio de Janeiro, que certa vez disse isso, e eu acho que é cirúrgico para o que nós trabalhamos aqui nessa noite. Ele disse assim, não sei se dá para ver daí, fique atento, escute, a maior parte das oportunidades que Deus coloca diante de nós não parecem oportunidades, parecem obstáculos. Guarde isso no coração. Eu não sei quais serão os obstáculos, Cida, de 2022. Mas às vezes, as grandes oportunidades de Deus para nós
a priori são grandes obstáculos. Não desista, porque talvez ter pedra sobre pedra, na verdade, Bia, é uma grande oportunidade dada pelo céu para gente como a gente. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Damos-te graça, ó Deus. Damos-te graça porque muitas vezes o Senhor não tem nos permitido desistir para que enxerguemos oportunidade em muitos obstáculos que têm estado à nossa frente, muitas crises, muitas dificuldades. Faz-nos enxergar mais e mais cada crise, cada obstáculo numa grande oportunidade. Como acabamos de falar aqui do Josemar Bessa, fique atento. A maior parte das oportunidades que Deus coloca diante de nós não parecem oportunidades, parecem obstáculos. Mais um ano se iniciou e te damos graças por isso. Muito obrigado por aqui estarmos. Ajuda-nos nesse ano que se iniciou. Faz-nos enxergar além dos obstáculos. Faz-nos enxergar além das crises. E que através delas sejamos instrumentos piedosos na vida de tantas pessoas que estão perto ou até distante de nós. Mas nos ajude para que a nossa vida seja marcada por ação, por oração, por dependência, por altruísmo e por uma bússola que leve as pessoas à tua palavra. Nos abençoa. Assim nós te oramos, agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Quero chamar o grupo de louvor aqui.